Vamos lá, então, para a nossa próxima fala. Marcos? Bom dia, gente. Tem como você botar aquela figurinha aqui para mim, por favor? A que ele estava projetando? Pessoal, ganhou. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem aqui já trabalha com marketing digital de alguma forma? Tá, a maioria não, né? Beleza. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quem aqui navega com frequência na internet? Seja em rede social, site, e-mail, etc. Quem aqui gosta de ter a navegação interrompida por um anúncio? Ninguém, né? E esse é o desafio que a gente vive como profissional de marketing. Acho que, na verdade, o nosso papel é um pouco de estragar toda a plataforma que é legal. Tinha a televisão e o rádio, que eram legais, tinha conteúdo, etc. De repente, descobriram que dava para botar conteúdo ali para vender. Estragaram um pouco da plataforma. A gente foge de propaganda, né? E quando o Facebook começou a ameaçar fazer propagandas também dentro da plataforma deles, todo mundo começou a reclamar. Puta, vai estragar a minha navegação, não vai ficar tão legal quanto era. E toda vez que a gente vê uma propaganda muito agressiva, a gente tende a correr dela. Falando sobre isso, eu queria passar por 3 principais pontos aqui, que para mim são super relevantes quando a gente vai discutir comunicação digital. Porque a comunicação digital, diferente de comunicações tradicionais, onde você tem alguns pontos específicos de contato com um determinado público-alvo, você tem uma comunicação constante. Você está numa conversa. E para isso é super importante a gente considerar esses 3 pontos. O primeiro ponto, eu acho que vocês devem ter ouvido falar muito sobre isso recentemente, é o tal do conteúdo, né? Como é que eu crio um conteúdo legal, engajador, relevante para o meu público-alvo, para que ele continue interagindo comigo? Com certeza não é tratando plataforma digital como uma página de anúncios, uma folhas amarelas lá da vida. A gente precisa gerar histórias, a gente precisa gerar conversas que gerem interesse do público. Por isso que quando você vai para grandes marcas e entender o que eles estão fazendo dentro de comunicação digital, 80% a 90% do tempo eles não estão ofertando um produto específico. Eles estão fazendo o caminho contrário. Eles estão falando de assuntos similares ou complementares ao produto ou serviço que eles entregam para gerar engajamento e interesse. E no final das contas, o que a gente quer com isso é criar o que a gente chama de retenção de memória de marca. Quando o cliente quiser comprar algum produto que eu venda, eu quero que ele lembre da minha marca primeiro, eu não quero que ele lembre de outra marca. Eu quero que ele fale, eu vou pegar um Uber, mesmo quando ele for pedir um diabo de um Cabify. É isso que eu quero fazer. Eu quero que ele compre um Gillette, mesmo quando ele vai comprar uma lâmina de barbear da Bic. Eu quero que ele compre uma Bic, mesmo quando ele vai comprar uma caneta de outra marca. Retenção de memória de marca. Mas não adianta. Muitas vezes, quando a gente fala de conteúdo, e isso eu já vi várias e várias vezes acontecer, as pessoas se sentam numa sala de reunião com 4, 5 pessoas, começam a levantar uma porrada de pauta legal, de conteúdo legal, mas que é legal para essas 4 ou 5 pessoas. As pessoas não costumam se preocupar em entender como é que o nosso público-alvo pensa. E esse é o segundo ponto que eu queria bater com vocês. Eu falei um pouco de conteúdo, mas a gente precisa falar muito de consumidor. Com essa história de mundo digital, de informação fácil, as pessoas ficaram preguiçosas na hora de pesquisar. As pessoas não vão atrás do nosso consumidor final para conversar com ele direito e entender o que é relevante para esse público e o que não é relevante para esse público, para a gente discutir pauta de conteúdo. A gente acha que o que é legal para a gente, naturalmente vai ser legal para o outro. E isso é muito perigoso. Então, eu não consigo criar conteúdo legal se eu não entendo como é que o meu consumidor pensa. Eu preciso conectar essas duas coisas e, para isso, é muito estudo de mercado. A gente tem, claro, muita plataforma digital hoje que ajuda a gente a mapear isso de um jeito muito rápido, mas a gente tem pesquisas secundárias, pesquisas que já foram feitas e que a gente consegue se apropriar desses dados para aprender. A gente pode executar pesquisas por conta própria para conseguir entender o que é relevante para determinado público e o que não é tão relevante para esse público. E o mais legal de tudo isso é que hoje, principalmente quando a gente fala de comunicação digital, a gente consegue aprender muito rápido se esse conteúdo funciona ou se ele não funciona. Se a gente solta um determinado post, seja no Facebook, seja um blog, se a gente faz um trabalho de branded content e coloca um conteúdo patrocinado numa mídia já tradicional, numa mídia mais forte, tipo o Correio Brasiliense ou o Metrópolis, e a aceitação é baixa, o engajamento é baixo, o volume de compartilhamentos desse conteúdo é baixo, naturalmente a gente aprende que esse conteúdo não é tão relevante. E a gente vai mudar o percurso do conteúdo que a gente está gerando de acordo com o aprendizado que a gente tem.
Você aprende muito mais rápido no contexto digital do que no contexto tradicional, onde eu tinha que ficar fazendo métrica de comparação de quanto eu vendi nesse mês depois que eu fiz a campanha versus quanto uma outra loja minha que não foi impactada pela campanha, por exemplo, vendeu. E eu trabalho com métricas de inferência ao invés de métricas exatas, como no digital eu consigo trabalhar. Claro que se eu tenho um PDV físico, aí eu tenho que trabalhar outros tipos de medições, né? Então, falei de conteúdo, falei de consumidor. O último ponto que eu queria bater com vocês é o diabo da plataforma. Entender em que plataforma eu estou trabalhando o conteúdo para atingir meu público é muito importante. Porque o tipo de conteúdo que eu gero para o Facebook, para o Instagram, para o blog, para o anúncio do Google, para dentro do meu site, ele pode ser totalmente conectado e muito similar. Mas a forma como eu trabalho ela é muito diferente. Cada plataforma tem uma forma única de ser usada. Você usa o Instagram como uma ferramenta muito mais visual, sensitiva, enquanto você usa o Facebook como uma ferramenta que você pode trabalhar mais texto, mais vínculo. Você vai para o blog, é uma ferramenta de conteúdo mais extenso, mais aprofundado. E por aí vai, né? O Google a gente usa como plataforma de busca, então, ou seja, as pessoas já sabem o que elas querem, o produto específico. Pode não conhecer minha marca, mas elas já estão pesquisando uma palavra-chave que tem a ver com o meu produto e, por consequência, eu vou conectar com a minha entrega. Cada plataforma tem um formato único de ser explorado. Ou seja, se você é uma das pessoas que posta uma foto no Instagram e manda replicar automaticamente no Facebook, você está fazendo isso errado, desculpa. Entenda cada plataforma e use ela da forma que ela deve ser usada. Por isso que a gente tem várias. Se fosse todo mundo igual, provavelmente estaria a maioria absoluta em uma plataforma só, e não é o que acontece. A gente tem um volume, uma faixa etária específica de gente no Snapchat, outra no Instagram, outra no Facebook, outra no LinkedIn, discutindo temas, tópicos diferentes e se comportando de formas diferentes. Eu falei 3, mas enquanto eu estava falando aqui, eu lembrei de um último ponto que é importante pra caramba trazer também, que é o tal do contexto. É o momento no qual a gente está inserido. Porque se a gente não considera o contexto para direcionar as pautas de conteúdo que a gente traz, muitas vezes a gente vai trabalhar só com o que a gente chama de pauta fria. São assuntos, blasé, que a gente coloca para encher pauta. Mas a gente não se costura e se conecta com coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente está falando de Copa do Mundo agora. E aí você vai ali no stand da Globo, por exemplo, eles estão explorando a coisa do contexto agora numa ação offline. Mas várias marcas estão explorando esse conteúdo para trazer o público que, lógico, se interessa com esse tipo de assunto, por esse tipo de assunto. Em contrapartida, tem outras marcas que nem vão citar a Copa do Mundo, porque isso não tem nada a ver com o perfil de público. Eu preciso o tempo inteiro costurar esses 4 pontinhos que a gente falou aqui agora, para conseguir construir uma estratégia robusta. Público, conteúdo, contexto e plataforma. Acho que se você vai começar a discutir marketing digital, é super importante escolher como é que você vai trabalhar dentro desses 4 pilares. Se você já trabalha com isso e nunca fez uma análise em cima desses 4 pontos, é super importante fazer uma reflexão para ver em que caminho você está seguindo. Tá bom? Vou sentar aqui agora para a gente bater um papo. Valeu.